boa tarde, tudo bem? Bom, pessoal, essa está sendo a nossa quarta aula do primeiro módulo, é a última aula desse módulo, nós estamos encerrando, né? E a partir da semana que vem já vamos iniciar o nosso segundo módulo e com a boa notícia que é de forma presencial, né? Nós vamos tomar os nossos devidos cuidados, mas é agora de forma presencial, né? Então, como eu tinha dito a semana passada, essa aula, ela vai ser só uma revisão, é uma aula bem revisativa, sobre do que nós vimos no primeiro módulo. Como eu disse desde o início, esse primeiro módulo, ele é bem histórico, é bem de fatos históricos mesmo, sobre a língua de sinais. E a partir de, então, do nosso segundo módulo, que vai iniciar em setembro, teremos aulas mais práticas, né? Agora dá para a gente ter um pouquinho mais de praticidade. Não só pela forma presencial, mas que também faz parte do módulo, que agora vamos ter cada vez mais, temos que praticar, entendermos a estrutura da língua, mas praticarmos. E nós sempre vamos lembrar, nos remeter que sempre em determinados conteúdos da aula, nós vamos lembrar da historicidade da Libras, né? Como tanto a questão do seu progresso, quanto dos fatos marcantes que aconteceram. Por isso se faz também tão importante a gente entender ter uma fundamentação histórica sobre a língua, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Nossa primeira... Esse é o nosso último, só mesmo para poder lembrar que é a revisão do nosso primeiro módulo e avaliação. Estão lembrados que sobre avaliação, que vocês irão fazer amanhã vocês terão a aula revisativa. Eu estou deixando essa aula gravada só mesmo para quem não tem como assistir, estar online na nossa aula, na nossa plataforma, para assistir a aula sobre o que nós vamos falar. E na sexta-feira já vai ser liberado para vocês uma avaliaçãozinha, coisa bem simples, por isso vocês fizeram as atividades para poder já ir se acostumando e avaliando, né, a si mesmo, para poder fazer e ter uma atribuição de nota, certo? Então, a avaliação mesmo vai acontecer, vou deixar a sexta, vocês terão até a quarta-feira da semana que vem, né? Antes da primeira, iniciar o segundo módulo, para vocês já enviarem e eu já fazer a atribuição de notas de vocês, certo? Então, eu coloquei avaliação, porque a avaliação vai vir no dia seguinte, mas já vai ser para essa aula revisativa também é para vocês avaliarem. Bom, então, já nessa última aula do primeiro módulo, nós vamos lembrar somente dos conteúdos que fomos estudados. Isso aqui eu coloquei um apanhado bem geral, para nós estarmos discutindo, só mesmo para, às vezes, lembrar e vocês poderem tirar as dúvidas na aula online da plataforma, né? Sobre o que foi falado, né? Então, são tópicos do que nós falamos. Inicialmente, sobre o surgimento da comunicação, que a gente tem que saber se a Libras é uma comunicação. É claro que entendemos como que se deu, como foi o surgimento dela. Então, sabemos que devido à necessidade de comunicar-se, de relacionar-se uns com os outros, desde a época do surgimento da humanidade, tanto é que a língua gestual, as línguas com sinais e os gestos, inicialmente gestos e deixes, apontação, lembrados, né? Como que era o início da humanidade, como eles se comunicavam, ela é tão antiga quanto, né, a língua falada, né, para o desenvolvimento da fala, um outro tipo de língua. Então, o surgimento da comunicação surgiu a questão da necessidade de relacionarmos, né? E esse surgimento da língua de sinais é tão antiga quanto, até porque o ser humano começou a comunicação, a se comunicar por gestos, por mímicas e deixes, né? Depois foi ter, posteriormente, gradativamente, com o passar dos anos, é que foi surgindo foi tendo o desenvolvimento da fala, e onde começaram a perceber que existiam pessoas diferentes, ao qual elas não ouviam, porque até então, quando todo mundo se comunicavam por deixes e por mímicas, por gestos, não se identificavam muito com quem eram as pessoas surdas naquela época e quem não era, né? Com a evolução da fala, foram se começando a surgir, então, a questão da surdez na humanidade. E
Sabemos que com isso, com esse surgimento, com esse descobrimento das pessoas surdas na sociedade, é que começaram as formas de se relacionar com essas pessoas surdas, né, com o surdo. Em alguns lugares eles eram amaldiçoados, eles eram tratados com muito preconceito. Preconceito, ele, na verdade, ele durou por muito tempo, né? Até hoje não temos um pouquinho de preconceito, mas era um preconceito árduo naquela época, né? Então, eles eram, para muitos, em muitas culturas, eles eram considerados seres amaldiçoados e teriam que ser sacrificados, e algumas famílias até escondiam. Em alguma outra cultura, eles eram divindades, porque eles tinham comunicação com os deuses na época, uma educação na época em que tinha uma cultura em que acreditava que tinha uma cultura bem politeísta, eles acreditavam nisso. Então, eles eram divindades. Outros, eles eram apenas um incômodo para a sociedade, então eram extremamente desprezados. Então, vocês podem ver que é tudo uma linha do tempo, né? Os fatos que foram acontecendo. Após isso, que foram surgindo esses surdos, que teve esses descobrimentos, é onde começou a fundar-se, então, os primeiros institutos para surdos. Quando a gente fala em institutos para os surdos, a gente se remete pensando somente sobre a educação. Mas, como eu disse na segunda aula, os surdos, esses institutos, as histórias se entrelaçam, como se, ao mesmo tempo que se trata da questão da aquisição da própria língua de sinais para os surdos, é também a sua educação, porque entra a questão do momento escolar, eles precisavam comunicar e precisavam aprender. Então, as duas coisas, as duas histórias se entrelaçam. A gente sabe que começou fora, Estados Unidos, França, Espanha, que começou mesmo a questão da língua de sinais, onde começou a surgir alguns autores a escrever sobre as línguas de sinais e começar até mesmo a discorrer sobre fazer um dicionário em que tinha a iconografia dessas línguas de sinais, o alfabeto manual, mas houve um grande avanço no Brasil. No Brasil também houve grandes marcos, principalmente que a gente sabe que Rouet foi um dos autores que trouxe a língua de sinais para o Brasil, mas tem um motivo por trás disso. Não se sabe ao certo se era um neto ou um sobrinho de Dom Pedro, que era surdo, então tudo, como eu disse, sempre disse, é uma troca, é um interesse que se tem em deixar os bens, né, heranças, para pessoas da família. E como sabia-se que tinha esse sobrinho ou neto de Dom Pedro que era surdo, então viu-se a necessidade de educar-se, né, educá-lo, para poder passar essa herança, toda essa educação que era da família para alguém que é da família, mas de uma forma que ele conseguisse entender e os demais também. Então, sabe-se então que com isso, com o Rouet aqui, a língua de sinais brasileira, a Libras, ela tem uma imensa influência e originária da língua de sinais francesa. Claro que com uma língua viva, com o passar dos anos, ela vai se aprimorando e vai se adequando à cultura do país em que está. A gente não pode falar que, por mais que ela tem grande influência francesa, que os nossos sinais, o que se tem na Libras aqui no Brasil, é a mesma coisa que se tem na França, não é? Porque já teve grandes influências da cultura e da comunidade surda daqui e até mesmo da cultura dos ouvintes, né, do país que a gente mora. Então, esses institutos começaram a ser fundados fora, em outros países, e veio para cá, mas com esse objetivo, com esse interesse, e veio o primeiro instituto, o INSM, né? Como eu disse para vocês, que é o antigo, era INSM, hoje é o nosso INES, né? Até hoje, que está lá no Rio de Janeiro. Então, esse instituto, ao mesmo tempo que ele fazia o ensino da língua de sinais, né, para os surdos, tinha também a questão da educação, as disciplinas escolares, né, que ele acabava sendo internado. Os alunos ficavam lá o dia todo, moravam por ali, para ter a aquisição dessa língua de sinais, né, e ter a educação escolar. Mas a gente sabe que isso foi por um tempo, e enquanto estava em pleno auge a língua de sinais, foi onde surgiu um famoso, né, e lamentável, digamos assim, Congresso de Milão. A gente sabe que foi um marco histórico, né, muito forte na história dos surdos, da vida dos surdos e da Libras. Tanto é que tem alusões, né, que fizeram sobre
o Dia do Surdo, é justamente por isso, foi o dia do Congresso de Milão, de Milão, que é comemorado hoje o Dia do Surdo, fazer uma alusão sobre isso, o dia que teve o Congresso na época, em 1880, e que ele veio para decidir como seria a educação dos surdos, porque era um grupo que tinha um interesse maior em que ainda se pensavam que a língua majoritária, a língua da maioria da população, da sociedade, é que tinha que prevalecer naquela cultura, naquele país. Mas a gente sabe que é uma questão de absurdo, porque não tem como fazer um surdo ouvir, né? A surdez ela é irreversível. Assim como a gente perde um neurônio, a surdez também ela é irreversível, sendo que você vai perdendo a audição, vai perdendo a capacidade de ouvir, a questão dos decibéis, ela é irreversível. Então, não se pensando nisso, ou até mesmo por falta de estudos da medicina na época, então implementaram que decidiram, os ouvintes que decidiram, porque eles se viram como maioria, então a decisão deles é que ia prevalecer. Colocaram os surdos, então, para fazê-los ouvir. Eles tinham que falar e entendendo que os surdos não se passavam de preguiçosos para falar e que tinha resquícios de audição. Então, tinha que ter estímulo para que eles falassem. E isso, essa decisão lamentável que foi tomada pelos ouvintes, em que a maioria quem participou desse congresso foram os ouvintes, pouquíssimos surdos ou quem defendia a língua de sinais que participaram, e teve essa votação e ganhou por quase unanimidade, em que o surdo teria que oralizar, ele teria que falar. E com essa decisão, claro, os países que não participaram acataram essa decisão no Congresso de Milão, os surdos teriam que oralizar, entra o período da oralização. Oralização fazer com que eles falassem. E nisso usaram várias técnicas para que eles falassem, né? Estimular a questão dos requisitos de audição que tinha, então eram expostos a muitos barulhos, ruídos, falas, a todo tipo de som, né, o tempo todo, sempre aquele fone para poder estimular o som, né, para que eles falassem. A fonoaudiologia na época, que a gente na época chamava de terapia da fala, que era esse o sinal, terapia da fala, para que eles oralizassem e conseguisse para poder falar, né, para poder, só que sabe-se que durante muitos e muitos anos em que fizeram isso, essa oralização, essa proibição do surdo de sinalizar, a ponto de torturar o surdo e ter mãos amarradas, sendo agredidos, com tapas na mão, batiam com réguas de madeira na mão do surdo para ele não oralizar. Então, chegando a esse ponto, porque eles tinham que falar, mas foi por muitos anos, e infelizmente muitos anos, demorou perceber que realmente a surdez é irreversível e que não estariam tendo avanços. E não foi só isso, a influência do Congresso de Milão, como também na questão do trabalho dos professores. Professores surdos que já estavam trabalhando com crianças surdas e tendo um avanço, tanto na aquisição da língua, quanto na aprendizagem escolar e na sociedade, professores que foram exonerados, né? Porque ficaram desempregados e foram também obrigados a submeter ao oralismo. Então, foram durante quase 100 anos de oralismo, durante muito tempo, mas viu-se que durante esse tempo todo, mesmo com essa insistência do oralismo, perceberam que não estava tendo avanço nenhum durante anos e anos, não havia avanço, e pensaram-se em outro momento, uma outra fase, uma outra forma de comunicar. O principal motivo disso, de deixar o oralismo em parte, é a grande defasagem escolar que estava acontecendo, né? Então, a partir de pensar, de ver esses resultados perpetuando por muitos anos, é onde que iniciou, então, a comunicação total. Estão lembrados? Comunicação total. Então, a comunicação total nada mais é que era um bimodalismo, duas formas de se comunicar, em que envolvia o oralismo e os sinais. Só que foi algo que, por que não deu certo? Porque é algo que não
em que já se tinha uma cultura durante muitos anos de oralismo e o surdo não conseguia centrar, não podia se falar e sinalizar ao mesmo tempo, porque sabe que tem uma estrutura diferenciada. O surdo já tinha o hábito de fazer a oralização, então quando sinalizava ele não sabia para onde se atentava e que o que se oralizar muitas vezes não condizia aos sinais. Então foi onde que causou muita confusão para o surdo, porque até então ele se via perdido em uma referência para se comunicar devido a esse bimodalismo. Isso perpetuou por uns anos e percebeu-se que realmente o surdo em que chegou o bilinguismo, que foi o surdo que viu que a língua dele é a L1, é a língua natural, e que para ele se comunicar. Hoje nós estamos nessa fase da Libras, que é o bilinguismo. Lembrados? Bilinguismo. Em que se usa duas línguas, não é duas modalidades, são duas línguas, a Libras e a língua portuguesa. Então não fica parecendo comunicação total? Não, por quê? Porque comunicação total era um bimodalismo, eram duas formas de se comunicar. Já nosso bilinguismo, nós temos duas línguas em que o surdo domina. Primeiro, a L1, é a língua dele, que ele usa para comunicação, e a língua portuguesa ele domina para a escrita, certo? Então, apesar de já estar tendo tem muitos cursos, muitas aulas que são de português para surdo e cursos para o surdo aprimorar também na língua portuguesa, porque afinal de contas a escrita é a língua portuguesa. Vocês ainda vão ver nesse curso, porque não vou falar muito por isso, vocês vão ver que já tem muitos estudos, né, com a professora Estelita da UFG, que é onde ela desenvolve a escrita dos sinais, chamada de Sight-Writing. Vocês ainda vão ver isso no curso, bem mais à frente, certo? Por isso que eu não vou adentrar muito nisso. Então, usa-se a língua portuguesa, que é de forma escrita, porque, afinal de contas, moramos e convivemos numa sociedade, a maioria ouvinte, mas a primeira língua, a língua natural do surdo, e que ele comunica-se, é a Libras. Por isso, como a gente, nós temos que entender Libras, que ele vai se comunicar por isso, não é pelo papel. A primeira língua dele é Libras. É a mesma coisa de a sua L1 é falada, né? Ela é oral, e essa segunda língua é Libras. E você vai em qualquer lugar e as pessoas são surdas, você tem que se comunicar, tentar se comunicar em Libras, sendo que você fala, as pessoas também falam, e aí, como é que faz? É mesmo você se colocar ao contrário, certo? Então, essas são as etapas que se passaram, e em meio a essas etapas, essas fases históricas da Libras, em que a educação dos surdos no Brasil é onde que começou a mudar, começou a ter esse bilinguismo, começou a entrar o papel dos professores, intérpretes, principalmente, e a partir daí teve um grande avanço, uma grande procura sobre a questão dos intérpretes e reconhecidos como profissionais, né, com grande influência na educação dos surdos, e com isso veio a Declaração de Salamanca, para pôr mais força ainda ao que diz sobre a questão da inclusão de um modo geral. A Declaração de Salamanca teve muitos países participantes e que veio para poder ditar e reformatar as diretrizes, as políticas públicas sobre a questão da inclusão em todos os quesitos das necessidades de aprendizagem especiais, das pessoas que tinham, independente dos tipos de necessidade que ela tenha. Então, ele veio para poder trazer, para tirar esse preconceito e mostrar que essas pessoas, elas fazem parte da nossa sociedade e tem que ter a inclusão. Elas têm que ser vistas como iguais, só porque têm suas necessidades especiais, e elas têm que ser aceitas, e tem que acontecer acessibilidade para que essas pessoas sejam inclusas na sociedade, vistas com igualdade. Então, graças a essa Declaração de Salamanca, é que muitas coisas, muitos pontos em que se fala de inclusão é aceito e acontece hoje, tanto na sociedade de modo geral, no comércio, estabelecimentos, quanto escolar. A lei da acessibilidade veio para também, junto, a partir do Congresso da Declaração de Salamanca, a acessibilidade ela veio para... a lei da acessibilidade ajudou muito, ela comprovou e deu a obrigatoriedade em que se tem que exercer, que se tem que ter acessibilidade a todos.
Porque se são cidadãos, né, e ter um exercício da cidadania, por que não ter também então, acessibilidade para eles fazerem esse exercício? Então, a Declaração de Salamanca, ela veio para isso, e uma daquelas acatas, se vocês lerem o documento mesmo, a declaração, cita o surdo, em que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser respeitado quanto à sua língua, à sua comunidade, à sua cultura. E essa acessibilidade, principalmente quanto à comunicação. Por isso, a obrigatoriedade em tantos lugares agora de ter-se, né, fazer valer tanto vagas no mercado de trabalho para o surdo, como qualquer outro tipo de necessidade especial, mas vou falar do especificar o surdo, nós fazemos nosso curso Libras. Os surdos ter o atendimento na língua dele e, com isso, fazer valer a profissão do profissional intérprete para poder ter mercado de trabalho para atuar e dar acessibilidade a essas pessoas, né? E, diante disso, temos as leis e datas, que a partir daí, que foram criadas e sancionadas para que tudo isso valesse. Temos o decreto 5626, que regulamenta a lei a 10.436, sobre a questão do surdo ter o direito de um tradutor e intérprete em quaisquer situação que ele se encontrar, em estabelecimentos comerciais, principalmente escolar. Por isso que o aluno surdo tem direito ao intérprete para poder estar assessorando ele na escola, apesar de que ainda é muito forte, está tendo muitos estudos sobre a pedagogia bilíngue e as escolas se tornarem bilíngues, certo? Então, ainda faz valer o profissional intérprete, é direito dele, né, dele ter, caso assim se alguma escola negar, a gente só fala mais em questão particular, privada, porque a pública eles já sabem que tem que ter e existem os profissionais, eles colocam para isso, mesmo que não atenda a demanda, né? Mas qualquer estabelecimento, quaisquer, não pode falar, eu menciono escola porque é muito requisitado escola, mas em quaisquer estabelecimentos que se tenha, direito do surdo ele ser atendido na língua dele e ter um tradutor e intérprete para comunicar na língua dele. Caso esse estabelecimento, essa empresa, ela nega isso e ele não é atendido, ele tem todo o direito de acionar o Ministério Público. Então, tamanha é essa lei da acessibilidade que vigora, que faz valer esse direito do surdo, né? Isso para qualquer outra deficiência também, tá, pessoal? Então nós fizemos essa linha de tempo, desde quando começou a questão do surgimento da necessidade da comunicação para a relação entre as pessoas. Não sei se vocês conseguiram imaginar essa linha do tempo, né? Com esse desenrolar, esses estudos, em que o surdo ficou por muitos anos a questão do preconceito, como foram identificadas as pessoas surdas no início da humanidade, como se comunicavam, o surgimento dessas línguas de sinais, o desenvolvimento dela, e então foi vetado por um tempo, devido a um evento, por muito tempo se perdurou isso, com as etapas que se aconteceu com a historicidade das línguas de sinais, para se chegar em leis e decretos e outro evento poder se validar hoje. Então, assim, foi todo desenrolar esse caminhar em que nós hoje procuramos sempre aprimorar cada vez mais, ainda mais que agora temos leis e decretos que vigoram e que defendem isso. Então, é onde que se ganha um lugar na sociedade, né? Principalmente nós intérpretes, em que abre um leque também para o mercado de trabalho. Bom, pessoal, essa aula nossa ela vai ser bem sucinta, mais curtinha, porque é só mesmo uma revisão. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, nós vamos estar na plataforma online para vocês, vai ser mais para vocês tirarem as dúvidas, né? Para vocês quiserem alguma explicação novamente. Não vou exigir sinalização ainda, né? Aula, vocês gravarem vídeos, alguma coisa para poder me enviar, até porque eu passei os sinais contextualizados para vocês, a cunho de conhecimento, mas a prática mesmo, como nós vamos voltar já de forma presencial, a partir do nosso segundo módulo, nós faremos as provas mais ao vivo, claro, né? Para vocês fazerem ali, ir aprendendo e poderem se sinalizar, aprender a aquisição desses sinais. Então, essa avaliaçãozinha de vocês, essa primeira avaliação, ela vai ser bem tranquila, vai ser só de forma escrita mesmo, coisa bem simples, para poder já ter uma atribuição de nota, porque vocês, ao final do curso, vocês vão ter uma certificação, e até então tem ali um históricozinho, e no histórico a gente sabe que em cada disciplina vem aquela média, vem as notas de vocês, de cada módulo, né?
das disciplinas, o módulo, a média. Então, por isso, então, todo final de módulo vocês terão uma avaliação. Claro que à medida que os módulos, as aulas forem passando, a gente aumenta um pouquinho o grau de dificuldade de cada módulo, entrando mais, deixando mais a praticidade, um pouquinho mais a teoria, apesar que as duas são correlacionadas. Então, esse nosso primeiro módulo, ele é mais histórico, estou falando mais uma vez, e a nossa aula vai ser mais para plantão de dúvidas. Se vocês querem algum desses conteúdos em que vocês tiverem dúvidas, quiser que esclareçam, para que na sexta eu vou estar divulgando para vocês, eu vou divulgar na plataforma, vou divulgar em forma de documento pelo grupo de WhatsApp também, para ficar melhor acesso para vocês, se vocês me darem essa devolutiva. Pode me dar devolutiva arquivando na plataforma, ou também pelo número do meu WhatsApp, vocês podem enviar em forma de documento para mim, para eu poder estar anotando, estar colocando, né? Até então organizar a questão dos nomes dos alunos, para poder já ter tudo, atribuir nota, para depois divulgar para vocês. Então, vai ser mais um plantão de dúvida. Nós finalizamos esse primeiro módulo. Espero que vocês, né, aguardo muito que eu tenha a devolutiva de vocês, mas que sejam, né, tenha sido bem proveitoso para vocês, que contribuiu para a aprendizagem também de vocês, que tenham gostado, sentiram essa vontade a mais de aprender mais sobre a Libras. Então, foi de forma online, mas ainda bem que aconteceu, deu para poder, né, para fazer algo, deu para a gente iniciar o nosso curso e de forma significativa. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo, que vocês entenderam, sensibilizaram com tudo isso, com os vídeos que foram divulgados, né? Então, nossa próxima aula online será mais para plantão de dúvida. E fica a frase, como eu sempre gosto de colocar algo reflexivo para vocês, fica uma frase que está aí. Ela está em língua portuguesa e também está em datilologia. Ela tem as duas línguas juntas. Então, assim que vocês já tiveram, o segundo módulo, vocês já vão ter acesso ao alfabeto manual, vocês irão ver as letras, né, da datilologia, mas a gente sabe que o nosso cérebro já é condicionado, a gente consegue ler a mensagem, né, do que vem escrito. Então, isso aqui é fato, um ditado que é fato. Né? Os sinais, eles são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Então, imagine quão importante é a língua de sinais para o surdo, certo? Então, pessoal, muito obrigada, né, por mais esse módulo. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Me dê uma devolutiva, assim, sempre que vocês fiquem à vontade para fazer isso. E até a nossa próxima aula para a gente poder tirar as dúvidas, né? Vocês sanarem as dúvidas de vocês, tá? E a gente vai conversando mais sobre avaliação também, se caso surgir alguma dúvida, tá? Até a próxima aula, pessoal!